Olá, muito boa noite. Começa agora mais um Tá na Web, o programa que te deixa por dentro dos assuntos mais falados na internet e também mais pesquisados no Google. E hoje, gente, infelizmente, o nosso tema é bem triste, mas o debate sobre esse assunto é muito necessário. Vamos falar dos ataques em escolas que têm acontecido, com frequência aqui no nosso país. Nessa semana, nos deparamos com a notícia de que um adolescente de 13 anos que estudava em uma escola na Zona Oeste de São Paulo atacou e matou uma professora a facadas. Outras 4 pessoas também ficaram feridas e esse menor foi apreendido pelos policiais. Vale falar que em apenas 2 dias a Polícia Civil de São Paulo registrou 7 possíveis ataques a escolas no estado. Então, para me ajudar nesse assunto que é bem complexo, a gente tem muita coisa para falar, eu chamo aqui 2 especialistas, a Marcele Frossá, que é assessora de Programa e Políticas Sociais da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e também a Andresa Brito, que é psiquiatra forense e psiquiatra especializada em infância e adolescência, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho desse cenário bem assustador aqui do nosso país. Bom, primeiramente, sejam muito bem-vindas, Marcele e Andresa, aqui é o Tá na Web. Queria começar perguntando se esses ataques que estão cada vez mais comuns aqui no Brasil, a gente tem tido cada vez mais notícia, de ataques a escolas, a gente é muito acostumado a ver isso nos Estados Unidos, por exemplo, em outros países, mas aqui no Brasil essa frequência tem assustado. Então eu queria saber se existe alguma explicação lógica para isso. Vou começar então com a Marcele, depois quero saber a opinião da Andresa. Boa noite, obrigada pelo convite. Então, acho que é uma pergunta que está todo mundo tentando entender o que está acontecendo nesse momento, Isso vem acontecendo no Brasil já há algum tempo e são, assim como tem a psiquiatra aqui, que vai falar um pouco mais, sobre as questões individuais. Acho que eu vou fazer o papel de falar um pouco sobre as questões coletivas, Por favor. Então, acho que um dos aspectos fundamentais para entender o que está acontecendo e esses ataques às escolas que aconteceram essa semana está relacionado com o extremismo de extrema-direita entre adolescentes e jovens no Brasil. Esse tem sido o tema levantado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, principalmente no sentido de discutir os aspectos políticos e relacionados com a sociedade brasileira nesse momento. Então, não vou me estender muito, para a gente ter tempo de conversar, mas, basicamente, a nossa perspectiva, inclusive a gente entregou um relatório para o governo federal que se chama O Extremismo de Direita entre Adolescentes e Jovens no Brasil, Ataques às Escolas e Alternativas para a Ação Governamental, que apresenta a contextualização histórica da violência às escolas no Brasil, trazendo um histórico do que vem acontecendo, por que esse tipo de violência tem atingido as escolas, quem tem sido os alvos, os meios e os métodos de cooptação desses adolescentes e jovens, e também os comportamentos que podem ser observados nos adolescentes. Então, acho que é importante ter em conta, que é preciso um diálogo que envolva a sociedade e que vai além do espaço escolar. Ótimo, eu quero saber depois mais um pouco desse relatório que deve ter tido bastante insight, para a gente tentar entender tudo isso. Andresa, e na sua parte, na parte psiquiátrica, existe alguma questão que a gente consiga extrair uma explicação para esse tanto de ataque que a gente tem visto ultimamente? Boa noite, queria agradecer o convite, Mariana, de falar de um tema tão importante que a gente precisa conscientizar a população. Então, existem os aspectos de saúde mental, que a gente sabe que mundialmente está aumentando cada vez mais o índice de depressão, transtornos ansiosos, transtornos mentais com maior incidência de tentativas de suicídio e suicídio na faixa etária de adolescentes. A gente já sabe que no mundo a segunda maior causa de suicídio entre adolescentes é o suicídio. No Brasil, a terceira maior causa. E um fator muito relacionado com a violência nessa faixa etária é o bullying. O bullying escolar, que antigamente na geração passada, por exemplo, eu sou da geração passada que eu não nasci com o celular na mão, não tinha internet, o bullying sempre ocorreu, mas ocorria e ficava contido num ambiente restrito.
na sala de aula, ou alguns alunos além da sala de aula, dentro da própria escola. Hoje em dia, o bullying tem um alcance muito maior, tem o cyberbullying. Então, assim, o bullying se replica não só na sala de aula daquele estudante, não só na escola toda, como em várias outras escolas. Isso causa uma situação de violência e constrangimento muito grande para quem é agredido. E também a gente tem que avaliar os aspectos de saúde mental de quem faz a agressão. Então, a escola precisa se responsabilizar no sentido de capacitar os profissionais. E quando eu falo capacitar os profissionais, não só os professores, mas a gente precisa capacitar desde a merendeira, a pessoa que faz a faxina, o porteiro, para que se presenciar situações de bullying, de violência entre estudantes, ou se quer suspeitar disso, que ele notifique a escola e que a escola tome providências. Porque a gente sabe que se a gente fizer campanhas nesse sentido, há melhor índice de redução de violência. Então, os jovens hoje em dia não estão só cometendo crimes de violência contra o outro, mas eles estão fazendo contra eles mesmos. E a própria internet, que é usada para divulgar o bullying, é um lugar onde essa criança ou esse adolescente que sofre bullying consegue um acolhimento e, às vezes, em grupos extremistas que acolhem assim, de uma maneira totalmente tóxica e de maneira inadequada esse adolescente, e ele se sente parte do grupo. Então, ele quer fazer algo para chamar a atenção dessas pessoas e se sentir parte de um grupo. É extremamente importante isso que você disse. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das redes sociais e um pouco mais sobre o depoimento também desse adolescente, né? Que ele deu esse depoimento à polícia e também revelou algumas questões referentes a isso. Mas só para contextualizar, quem não acompanhou, essa professora, que infelizmente foi morta, né, a facadas, uma semana antes ela tinha apartado uma briga desse adolescente de 13 anos com outro colega, porque esse adolescente estaria chamando esse coleguinha de macaco, de rato e fazendo, enfim, dizendo palavras que no ambiente escolar é óbvio que a professora tem que agir para conter ali, né? A gente sabe que briguinhas ocorrem com os coleguinhas, mas isso já beira, né, a questão de racismo, a questão de falta de respeito com o próximo. Então, Marcele, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão do papel do professor, que é uma categoria extremamente, eu diria até que esquecida nesses momentos, mas que a gente precisa falar sobre isso, porque o papel do professor é muito delicado. Tem professor que tem medo de agir, que tem medo de separar uma briga, porque não sabe o que o aluno é capaz de fazer. Então, acho que é importante, a gente tem falado sobre isso também na campanha, destacar esse aspecto do racismo e também essa relação dos professores que você trouxe. Então, quando a gente pensa nos professores, a gente tem que pensar na segurança, na autonomia, em como esse profissional ele participa na escola, como que é feita a gestão, né, dessa escola e como que eles são inseridos nesse processo. Todos esses são aspectos fundamentais para que esses professores se sintam seguros no seu cotidiano, né, enquanto profissionais da educação. Quando a gente observa o que aconteceu em São Paulo, acho que tem um histórico, né? Esse estudante já tinha sido mudado de escola, já havia tido uma denúncia. Então, a gente observa que houve um processo em que é identificado um problema, mas que, ao longo desse processo, existe uma dificuldade também de mediar esse problema. Porém, e esse é o convite que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação vem fazendo na maneira como ela tem participado desse debate, a gente tem que observar que não é só o professor que tem se sentido inseguro para falar sobre racismo, sobre preconceitos de uma maneira geral, de expor sua visão política, de fazer a defesa dos direitos humanos e dos direitos de uma maneira geral. A gente está num momento político em que isso é muito complicado. Quantas vezes a gente vê nas notícias, né, outros eventos de violência em que ninguém toma partido porque não sabe se vai ter uma pessoa armada envolvida na situação. O mesmo, então, da maneira como você trouxe, também tem acontecido nas escolas, e isso se relaciona com o momento em que a gente vive de um aumento generalizado da violência e, inclusive, do acesso a armas, que é o que, nesse caso específico, né,
esse ataque violento a essa escola em São Paulo, ele aconteceu com o uso de uma arma branca, não foi uma arma de fogo. Mas a gente sabe que nos últimos 4 anos tem acontecido um incentivo ao uso de armas, a liberação de armas e a facilitação do acesso a armas, que também tem contribuído nesse processo para que muitas pessoas se sintam inseguras para ou entrar numa discussão ou para participar de algum debate ou dialogar de alguma forma. E o mesmo acontece nas escolas quando a gente vem vivenciando já há aproximadamente 10 anos, em função do aumento de movimentos como Escola Sem Partido e do legado que esse movimento deixou na sociedade brasileira, de perseguição aos professores. Então, esses professores, eles têm sido perseguidos de fato, inclusive esses movimentos que são associados à extrema-direita e à direita conservadora, eles praticamente instrumentalizaram as famílias no sentido de promover denúncias generalizadas contra escolas e contra professores. Então, e isso tudo nesse sentido, de que o racismo é mimimi, né? Ou então de que o machismo, a misoginia, a falta de respeito aos direitos humanos de uma maneira geral, de que tudo isso, né, não é para ser considerado, ou então que é para ser considerado de uma maneira menor, porque é só uma brincadeira. Só que o que a gente sabe e o que a gente tem, inclusive, chamado demais a atenção, é que não é uma brincadeira, não é uma ingenuidade, e que, por exemplo, não tem nada que justifique, no caso de uma chamada de atenção, ou no sentido de chamar um aluno para uma conversa, para entender por que ele agiu daquela maneira, a resposta é ser um ataque violento. Sim. Né? Então, inclusive, esse tipo de resposta tem sido valorizado nos últimos anos, né? E aí eu acho que vale a pena, né, a gente mencionar que o ex-presidente estava diretamente envolvido com esse tipo de discurso e com esse tipo de apologia. E a gente tem uma juventude, como a Andresa levantou, uma juventude que foi criada no celular, uma adolescência que está sendo criada no celular, e que não tem uma educação digital para entender o que é fake news, o que não é, o que deve ser a garantia de direitos, o que não deve ser. Então, a gente também precisa de uma educação digital no sentido de formar uma geração crítica, que entenda a sua participação na internet e o uso dessa ferramenta. Se os adultos têm tido dificuldade de fazer a triagem, né, do que é verdadeiro, do que é falso, alterando a percepção deles sobre a realidade, isso fica ainda mais complicado quando a gente pensa nas crianças e nos adolescentes. Então, acho que esse é um aspecto muito importante para entender essa questão. Sim, importantíssimo isso que você falou, educação digital. Realmente a gente não tem essa geração, a gente vai ver as consequências disso, né, nos próximos anos, talvez. A Andresa tinha comentado aqui na fala dela anterior a questão da rede social. Esse aluno de 13 anos, ele anunciou na própria rede social que iria, né, fazer esse ataque. Então, ele literalmente não estava preocupado em relação a esconder ou fazer algo muito velado. Ele anunciou que iria atacar esse colégio. Inclusive, a gente teve comentários nessa publicação que a Polícia Civil vai investigar se ele estava realmente tendo a ajuda de outras pessoas ou não. E aí a Andresa falou algo que é muito interessante, que é a questão desse acolhimento que ele teve nas redes sociais, que foi um acolhimento extremamente perigoso, né, Andresa? Principalmente nessa idade de 13 anos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é aquela idade que o adolescente está começando a se rebelar mesmo, né? É uma fase difícil. Os pais precisam, podem e como podem ficar atentos a isso? Você tem alguma dica para passar para a gente? Mariana, assim, a internet, a gente tem que ver os dois lados, né? Ao mesmo tempo que é uma ferramenta muito útil para a humanidade de forma geral, mas ela também traz muitos perigos, principalmente para uma faixa etária que não está preparada, como a Marcele falou, né? Não tem uma educação digital. E os próprios pais que não passaram pela internet de forma tão precoce, eles não sabem o que fazer e como fazer, mas é fundamental que os pais tenham controle de saber que tipo de
de grupos seu filho está inserido, ele tem feito contato com pessoas que têm posições radicais e violentas, o discurso violento acontece em casa. Muitas vezes os pais acham que no corre-corre, trabalho, que a educação cabe à escola. E não, a educação começa em casa. Então, a gente precisa trabalhar a base, desde criança, para que esses adolescentes, para essas crianças, quando chegarem na fase da adolescência, poderem entender que não é com violência que se resolvem as coisas, e o exemplo precisa partir de casa. Então, a gente precisa trabalhar, sim, o racismo, a homofobia, discriminação de todos os gêneros. E não só isso, saber que brincadeira tem limite, que bullying não é brincadeira. E os pais devem ter um papel fundamental de monitorar o que os filhos andam vendo na internet. Porque se você fizer esse tipo de controle, vai ser melhor para identificar precocemente e poder procurar ajuda. O fato de alguns pais fingirem que o problema não existe, isso não quer dizer que a gente resolveu o problema. E às vezes esse problema que era pequeno, médio, daqui a pouco vira uma bomba de um tamanho que vai ser irreparável os danos, né? É verdade. Eu queria até compartilhar com vocês a atuação da Justiça do Rio de Janeiro, que impediu mais uma tragédia dessa agora em março. A decisão foi da juíza Vanessa Cavalieri, que é da Vara da Infância e da Juventude lá da capital, que determinou a internação provisória de um adolescente suspeito de planejar um ataque a uma escola lá do Rio mesmo. E essa investigação toda começou a partir de um alerta do Google à Interpol. Eles identificaram um vídeo publicado no YouTube com conteúdo que sugeria, um risco iminente de morte, lesão grave a terceiros. Eles têm esses filtros, e aí a Interpol, em cooperação com a Polícia Federal aqui do Brasil, localizou e informou a escola, né? E nesses vídeos, o adolescente estava com armas de fogo, falando sobre os planos de cometer um massacre na escola e mencionando ainda a data de 20 de abril como o dia marcado para praticar esse crime. Essa data, inclusive, se você não lembra, coincide com o aniversário do massacre de Columbine lá nos Estados Unidos, em 1999. Inclusive, é uma data associada a uma série de incentivos a ataques a escolas, na chamada Deep Web. Então, eu queria até trazer esse assunto à tona também. Marcelo, começando por você, essas datas, elas são, entre aspas, comemoradas por essas pessoas que incentivam esse tipo de ataque, incentivam a violência, e são datas que provavelmente tanto as escolas quanto os pais ficam atentos, correto? Sim, essas datas são datas que, inclusive, a polícia e outros órgãos responsáveis realizam um monitoramento, porque existe uma apologia, uma comemoração desses atos. E isso acontece no mundo todo, não é só aqui no Brasil. Tanto é que esse ataque dessa semana acontece próximo também de outro evento que aconteceu no Brasil. Então, é realmente uma forma de comemoração. Acho que... E aí, eu gostaria de destacar, que a gente tem que entender que esse processo, ele tem acontecido como uma cooptação pela extrema-direita. E que isso acontece através de interações visuais, em que os adolescentes ou os jovens é exposto com frequência ao conteúdo extremista, que é difundido em aplicativos de mensagens, de jogos, fóruns de discussão e redes sociais. E aí tem um aspecto que é importante também chamar a atenção. Embora pais, professores possam perceber e notar comportamentos, e existem várias maneiras, acho que a Andresa trouxe alguns desses pontos, também nesses grupos tem sempre o compartilhamento de formas de você esconder esses conteúdos, Então, de você esconder no seu celular ou no seu computador. E isso aparece em grupos que trazem mensagens sobre diferentes temas, e isso vem embutido também dentro desses grupos. Então, pode começar como uma página de humor, ou um fórum de discussão sobre jogos, alguma coisa assim, mas que aos poucos, essas ideias que fazem parte da cosmologia, ou das ideias da extrema-direita, como a ideia da supremacia branca e masculina, costuma ser um elemento constitutivo desses grupos, desses movimentos e desses regimes, Então, esse recrutamento ele é online, a gente pode falar isso, Essas pessoas identificam e acabam fazendo a cabeça desses adolescentes, seria isso?
Fazer a cabeça parece uma coisa muito simples, né, e muito manipulativa, né, mas assim, a ideia é de ir seduzindo aos poucos mesmo, né, e de ir conduzindo essas ideias, e ao mesmo tempo, o que a gente percebe, ainda mais devido aos resultados da eleição, é que a gente está numa sociedade dividida, em que metade da sociedade brasileira, praticamente, tem aceitado essas ideias e concordado com elas, né. Então, a gente tem lideranças parlamentares de extrema-direita que têm apresentado proposições legislativas para impedir a diversidade nas escolas, acusando as instituições educativas, educadoras e educadores de fazerem doutrinação comunista e de imporem, né, aos estudantes o que eles chamam de ideologia de gênero, que é um tema exaustivamente desvendado, né, pelo trabalho do pesquisador Rogério Junqueira Diniz, no livro que se chama Invenção da Ideologia de Gênero, um projeto reacionário de poder, em que ele discute justamente isso, né? Como que esse conceito ele foi cunhado ao longo dos últimos anos, foi apropriado por esses movimentos políticos e o quanto essas denúncias que são feitas por esses grupos conservadores têm provocado o adoecimento de professores e têm conduzido a esses ataques e ameaças de morte aos atores envolvidos. Então, esses adolescentes, né, eles têm sido cooptados através da internet e acho que é importante notar que, normalmente, quem tem participado desses ataques são, na maioria, adolescentes brancos e heterossexuais e a misoginia exerce um papel crucial no processo. Não é à toa que as mulheres são alvo frequente dos atiradores em massa e de quem promove esse tipo de ataque. Então, de maneira geral, né, são diversos esses meios e métodos de cooptação. Acho que é importante também notar, como você falou, o Google lançou esse alerta. Mas a gente tem redes sociais, plataformas de jogos e vários outros ambientes virtuais em que esse monitoramento não tem acontecido. Em que, inclusive, isso tem sido questionado porque produz engajamento, produz fluxo de dados e informações. Então, assim, tem todo um interesse envolvido por trás disso que exige um debate sério da sociedade brasileira sobre o tema da regulamentação da internet e de como isso tem funcionado. Então, é uma engrenagem, né? A gente precisa falar de política educacional, precisa falar do atual contexto político, das políticas públicas de comunicação, que envolve também a internet. E aí vou adiantar, inclusive, um tema. Depois que a mídia não teve cuidado na divulgação desse ataque que aconteceu essa semana, o que aconteceu foi o aumento do número de eventos que não chegaram a se concretizar, mas que produziram ameaças ou que levaram insegurança às comunidades escolares de diversos lugares do Brasil. Marcele. Então, acho que... Pode falar. Vou ter que te interromper, o assunto é ótimo, mas o tempo aqui do primeiro bloco já estourou. Eu queria muito agradecer a participação de vocês. Foi extremamente útil esse debate, a gente precisa falar disso mais vezes e com certeza vocês voltam aqui em uma outra oportunidade para a gente esmiuçar ainda mais todos os assuntos, né, os temas que a gente consegue abordar aí sobre esses ataques que têm acontecido com recorrência. Então, desculpa te interromper, mas muito obrigada pela participação. Andresa, Marcele, uma boa noite para vocês. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Agora a gente faz uma pausa. No próximo bloco eu volto com mais informações. Não saia daí. Já voltamos e agora no segundo bloco a gente aborda uma fake news que está circulando na internet, mais uma vez sobre vacina. Vamos ver.
relação à produção de vacinas combinadas para influenza e Covid, infelizmente essas notícias são inverídicas, são fake news. Não existe até o presente nenhuma vacina que venha a ser produzida que contenha imunógenos para Covid-19 e para influenza. Infelizmente, eu digo isso porque uma vacina assim seria bem-vinda, pois diminuiria muito a mão de obra envolvida na aplicação desses imunógenos na população-alvo. E claramente, que a aplicação desses imunógenos não se destinaria a causar a exterminação em massa, muito pelo contrário, teria o objetivo de proteger ainda mais pessoas. E dessa forma, um imunógeno com essas características, Covid-19 e influenza, seria muito bem-vinda pelos serviços de saúde pública. E sobre isso eu falo agora com a infectologista Joana Dark. Oi, doutora Joana, tudo bem? Bem-vinda. Oi, boa noite, tudo bem? Vocês? Tudo jóia. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Doutora, mais uma vez uma fake news envolvendo vacina, dessa vez dizendo que a vacina da gripe, então, teria esse componente da vacina da Covid já dentro da vacina, né? Uma coisa embutida ali para que a pessoa tomasse sem saber. Mais uma vez fake news, a gente vem aqui desmentir, não é mesmo? Com o seu colega que acabou de esclarecer que é uma notícia falsa. E aí eu queria falar um pouquinho sobre, já falando da vacina bivalente, né? Que é a vacina que está sendo distribuída aqui pelo Brasil e agora os idosos estão tomando nessa primeira fase. Queria que você explicasse um pouquinho sobre a importância, né, mais uma vez, a gente falar sobre a importância da vacinação. A gente já sabe que a nossa longevidade, o fim de doenças, erradicação, tudo se deve basicamente às vacinas, né, pelo efeito rebanho, né, a proteção do coletivo e do indivíduo. Então, é essencial a gente cumprir os nossos calendários de imunizações. Essa da Covid agora, com essas variantes compondo, né, a bivalente, elas vão auxiliar o nosso sistema imunológico no combate a essas doenças. Então, a gente tem que lembrar de todos os ganhos sociais que a gente já teve no passado e confiar nos imunizantes. E lembrar que a vacina da gripe, que foi essa alvo da fake news, é uma vacina diferente e a gente tem que tomar também. Isso, a vacina da gripe, geralmente, ela é composta pelas linhagens que estão circulando, então, todos os anos é uma vacina diferente. Ela é composta pelo vírus influenza A e B, e na rede pública a gente tem ela com 3 cepas, 3 linhagens virais, e na rede particular a gente tem a quadrivalente, que vai pegar 2 vírus do influenza A e 2 do influenza B. Essa vacina, ela muda todos os anos, mas não como foi dito aí nessa fake news. A gente espera, sim, que no futuro a gente possa ter uma vacina que seja composta por outras para facilitar, diminuir o número de injeções, mas no momento a gente ainda não tem essa composição que possa facilitar. É isso, então vamos tomar a vacina da gripe, a nova vacina bivalente, né, contra a Covid, assim que estiver disponível para todo mundo, porque agora a gente está fazendo ainda por etapas, né? O público idoso é o público prioritário. Exatamente, mas lembre-se que se estiver no seu momento, compareça, porque assim você está contribuindo para a gente manter aí a nossa vida social e diminuir letalidade, mortalidade, não ter nenhum susto. Lembrando que agora no mês de abril começa aí essa campanha, é um mês que circulam vários vírus e quando você diminui a possibilidade de infecção por outros micro-organismos, você vai ter uma possibilidade melhor de receber um diagnóstico e um tratamento adequado. É isso, tá dado o recado. Então, doutora Joana, mais uma vez, muito obrigada aqui pela disponibilidade e por sempre compartilhar o conhecimento com a gente. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. A gente fica por aqui, não deixe de seguir a TV Justiça nas redes sociais. A gente está no Instagram, Twitter, YouTube e Spotify. Nosso @ é @rádio e TV Justiça. Muito obrigada pela companhia e até a próxima semana. Até lá.